Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos sobre as relações entre os países e as principais organizações, que existem dessa relação entre os países, ok? Vamos acompanhar? Vamos lá. Então, para a reflexão aqui, vocês conseguem identificar quais são os acordos comerciais existentes entre os países, Pelo menos um acordo aí que você deve lembrar, entre os países, tanto de forma bilateral como de forma multilateral. Vocês conhecem alguma organização multilateral, algum grupo de países que se organizaram para formar, então, um acordo, entre eles? E será que essas organizações multilaterais influenciam no nosso dia a dia? Vamos acompanhar isso então, tá bom? Então, relações bilaterais, explicando aqui então, são as relações entre dois países, ok? Acordos firmados, como por exemplo, entre China e Brasil, por exemplo, acordos aí na área do comércio, tá bom? Em que o Brasil exporta produtos, no geral, primários para a China e a China exporta para o Brasil produtos já industrializados, tá bom? O Brasil exporta minério de ferro, soja, por exemplo. Em contrapartida, nós importamos produtos eletrônicos, enfim, outros produtos também que nós conhecemos aí, que são de origem chinesa, tá bom? Então, olha só, essas relações ocorrem entre dois estados e se baseiam em variados interesses, como, por exemplo, o comércio, que eu já citei aqui, mas também pode ser por questões de imigração, como países europeus, quando emigram para lá pessoas vindas da Ásia, como da Síria, por exemplo, fugindo de guerra, ou do norte da África, fugindo da fome, da miséria. E essas pessoas, então, ao entrar nos países, há acordos entre países europeus em pulverizar essas pessoas entre os países membros ali da Europa, pelo menos da União Europeia, tá bom? Elas não permitem alianças locais e regionais, conforme já citei aqui, Países próximos podem fazer, então, uma relação bilateral, ou então pode ser uma questão mais regional aí, envolvendo aí os outros países. Bom, e as relações multilaterais envolvem 3 ou mais países. Essas relações, elas também têm o caráter comercial, caráter de imigração, caráter político, social, enfim, as relações que existem entre esses países, ok? Vamos aqui então ver os detalhes. Essas relações envolvem 3 ou mais estados, geralmente os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão, que são algumas regras. Vamos acompanhar essas regras? Olha só. Então, olha só. Adotar normas comuns de comportamento entre os países membros em relação às questões políticas, sociais, entre outras, tá bom? Então, eles têm que estabelecer, então, essas regras, se submeter a essas regras firmadas entre eles. Também prever, planejar e concretizar ações em casos de urgência, como uma crise humanitária, uma questão de imigração e também a questão de catástrofe, além também de conflitos diversos aí, tá bom? Bom, realizar também pesquisas conjuntas na área científica, por exemplo, além também de prestar serviço de ajuda econômica, cultural, médica, entre outros. Então são esses acordos que eles firmam na questão comercial, na área médica, na área também cultural muitas vezes. E aqui, por que surgiram essas organizações? Porque após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em muitos problemas, como a falta de paz, a iminência de outras guerras. Então, por exemplo, a ONU surgiu justamente para refrear isso e combater, então, os conflitos, ou então tentar mediar os conflitos existentes. E da ONU surgiram várias organizações, nós iremos citar pelo menos algumas aqui, que é, por exemplo, o Banco Mundial aqui, ok? O Banco Mundial serve para financiar países que estão principalmente em desenvolvimento. E aqui está a logotipo do Banco Mundial. Tem a sede nos Estados Unidos, lá na capital Washington. Temos também aqui os objetivos do Banco Mundial, olha só. Estimular o crescimento dos países membros e incentivando também desenvolvimentos agrícolas e industriais entre os países. Erradicar a pobreza e a fome também no mundo, é um dos objetivos. E colaborar financeiramente para o desenvolvimento de programas ambientais e também na questão educacional, social e assim vai. E o FMI, o último aqui que nós iremos falar, ele é um banco, ele é um fundo monetário internacional, ou seja, ele
financia países que estão em crise econômica. Em troca, ele também estabelece algumas regras desse financiamento, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro.